Iniciaremos agora mais uma atividade do projeto Lar de Fátima na Web. Sou a professora Cris e trabalho no Núcleo Vitória Régia. Como vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Espero que estejam todos com saúde. Hoje eu trouxe mais uma dica super bacana para vocês fazerem, seguindo com aquela linha de materiais recicláveis, materiais que a gente pode reutilizar, que nós temos disponíveis em casa. O que nós faremos hoje? Um pezinho para a porta, tá? Super fácil de fazer. O que nós usaremos? Uma caixinha de leite, tá? Que eu já abri, já higienizei ela, então uma caixinha de leite, tá? Para usar o papelão do lado de dentro. Nós usaremos um galinho de uma árvore. Usaremos aqui uma tampinha para ter um molde circular, tá? Usaremos um copo aqui de 200 ml. Usaremos saquinhos plásticos para colocar areia, retalho de tecido, tá? Qualquer retalhinho que vocês tiverem em casa. Poderá também ser aqueles TNT, tá? Poderá ser usado também. Aqui no caso eu usei um retalhinho de tecido. Uma outra estampa de uma outra cor, um outro retalhinho de tecido. Usaremos fita de cetim, mas poderá também ser feito com retalho de tecido. Aqui no caso, para fazer o caule, uma outra fita de cetim também com 10 milímetros, com 15 milímetros, para poder fazer um laço. Usaremos uma linha, no caso aqui eu usarei a linha de pipa, a linha 10 de pipa, que ela é um pouco mais grossa. Usaremos uma tesoura com ponta, tá? Então, essa tesoura, se os menores forem usar, peçam ajuda a uma pessoa mais velha, algum responsável, tá? Porque usaremos para cortar um papelão e no tecido precisamos dessa precisão de uma tesoura maior e não a escolar. Aqui é aquela manta, aquele feltro que coloca em travesseiro, aquela manta de enchimento para travesseiro. Um outro retalho de tecido, aqui um outro tecido verde para a gente fazer o cachepô da nossa florzinha de peso de porta. Usaremos cola quente, tá? Revólver de cola quente. E para colocar o enchimento, nós usaremos um potinho com areia. Aqui uma fita larga, tá? Uma fita crepe para ajudar na confecção dele. Então vamos lá. Qual será o nosso primeiro passo? Deixa eu só me organizar. Nosso primeiro passo, fazer o molde aqui para recortar os discos da nossa florzinha. Então, usaremos aqui a tampa de um pote, tá? Então, aqui eu peguei mais ou menos que cabe numa palma de uma mão, olha, tá? Para vocês mais ou menos ter uma ideia do tamanho. Aqui uma caneta, só pra gente demarcar. Procurei não mexer o tecido, que aí ele dará a dimensão real do círculo, tá? Então, aqui, feito o molde do círculo, nós usaremos 6 nessa medida. Então, deixa eu cortar aqui. Usaremos 6 dessa medidinha aqui, tá? Então, agora aqui, como é um tecido fino, bom é cortar ele aqui sobre a mesa. Os menores, se forem usar uma tesoura com ponta, peçam ajuda a uma pessoa adulta, uma pessoa responsável, tá? Porque é uma tesoura com corte bem mais forte do que o corte de uma tesoura escolar, tá bem?
Ah, professora, mas eu não tenho o enchimento para travesseiro. O que eu poderei usar? Poderá usar algodão. Poderá usar algodão, normalmente para fazer o enchimento aqui dos disquinhos aqui para fazer as pétalas da florzinha. Tá? Então aqui, um disco, tá? Ele não tem que ser cortado, se não tem uma regrinha de cortar bem certinho, ó. Ele tem algumas pontinhas, mesmo porque esse tecido ele é fino, então depende do jeito que eu pegar, ele vai ficar de um jeito, ó. Ele dá uma esticadinha, tá? Então aqui, os discos, no meio eu usarei o miolinho, eu usarei uma outra estampa de um outro tecido. Então aqui eu já pré-risquei, tá? Então nós cortaremos aqui. Ah, professora, mas e para segurar esse tecido, precisa costurar? Não. No jeito que eu mostrarei para vocês, vocês verão que não tem a necessidade de costurar. Qualquer criança poderá fazer sem mexer com agulha, sem mexer com máquina de costura, alguma coisa assim, tá? Então aqui, um outro círculo com uma outra estampa, eu também peguei numa cor rosa, só para combinar, tá? Então aqui, o círculo do meio, aqui, as pétalas eu preciso de 6 deste e uma deste, tá? Então aqui. Pro fundo, que é onde nós faremos agora com a caixa de leite, que nós usaremos aqui. Ah, mas tem que ser a caixa de leite? Não, pode ser qualquer papelão, tá? Qualquer papelão. Aqui tem ele é melhor para trabalhar. Então usaremos aqui a medida do copo. Mas para que é esse daqui? Este daqui será o fundo. Este daqui agora será o fundo da nossa florzinha, tá? Então aqui na medida do copo, tá? Então aqui é a medida do copo, tá bem? Vocês desculpem às vezes os barulhos, é que eu gravo na garagem de casa e às vezes o barulho de fora acaba interferindo. Mas aqui, ó, um disco, tá? Esse disco nós encaparemos com um tecido deste também. Então aqui, é só para fazer o fundinho. Então, nós usaremos com a cola quente e deixaremos aqui, ó. Só para fazer o fundo, tá? Então, olha. Ah, também para colocar a cola quente aqui, precisou de ajuda de um responsável. Então, vamos lá? Aqui, eu preciso de 6, tá? Desse daqui, 6 para fazer as pétalas, um para fazer o fundo, para encapar esse disquinho aqui, que é na medida do copo, tá? Este daqui para fazer o miolo, então são 7, na verdade, desse rosa, que é a pétala e o fundo. Este daqui é o miolo, tá? O miolo da nossa flor. Precisaremos, então, do enchimento agora, né? Então, vamos lá? O enchimento, aqui, eu coloco na palma da minha mão, pego aqui a lã, que é esse plumante aqui, esse enchimento, um tanto bom, tá? Pra ela ficar massinha. Mais ou menos, que cabe aqui. Escondo aqui na mão, coloco aqui no meio do tecido. Aqui tem que juntar todas as pontinhas, olha. Todas as pontinhas. Fazer como se fosse uma trouxinha mesmo. Juntei todas as pontinhas.
ele terá que ter esse formato aqui, gente, olha. Ele terá que ter esse formatinho aqui, ó, fofinho, ó. Tem que estar macio, gostoso, tá? Então, aqui com todas as pontinhas. Agora é onde entra a linha e a mágica, sem costura. Então, aqui eu deixo uma pontinha aqui da linha para poder dar um nozinho. Aí, aqui, eu dou um jeito de segurar aqui com a mão. Pode pedir também ajuda. E, ó, mas uma pessoa consegue fazer sozinha normalmente, tá? Então, olha aqui. Dou bastante volta para deixar bem presinho. Terminei aqui, já dei bastante voltas. Coloco aqui, olha. Faço um lacinho, tá? Como se fosse amarrar um tênis. Olha, dou aquela laçadinha, aquela cruza. De novo, fecho. Feito aqui, corto aqui o excesso, tá? Então, nós temos uma trouxinha, tá? Bem massinha, gostosinha. Então, qual é o próximo passo? Agora aqui, com a ajuda da cola quente, tá? Eu já deixei ela pré-ligada, tá, gente? Então, aqui. Deixa eu só tirar o excesso aqui da cola. O disco de papelão. Olha, vou colocar agora aqui um pouquinho de cola quente. Aí agora olha, com a cola quente, ajuda, tá, gente? Pode ser com a ponta da caneta, mesmo aqui, com a própria ponta do revólver, tá? A gente vai deixando mais justinho o nosso tecido. De um jeito que ele fique bem justinho, tá? E aí, nós deixaremos ele feito isso, olha. Ele já tá aqui certinho aqui do outro lado. Deixaremos ele secar um pouquinho. Agora aqui, nós faremos o nosso miolinho. Com mais um bom tanto desse feltro. Colocaremos aqui, olha, no meio outra vez. Novamente, com a linha. Isso eu vou deixar ele um pouquinho mais gordinho, ó. Um pouquinho mais fofinho. Olha. Aí, do mesmo jeito, com a linha de pipa, nós faremos do mesmo jeito. Segura aqui a ponta, para depois poder dar um nozinho. Venho aqui, olha, novamente. Que aí a gente dispensa o uso da costura. Ah, mas eu tenho minha avó que quer fazer alinhavado. Né? Minha avó, nós estamos juntos aqui, minha avó quer fazer aquele pontinho alinhavado. Pode também, tá? Mas aqui não tem a necessidade. Então, olha aqui. Vem aqui, corta a linha e vou aqui dar um nozinho para ele ficar o ponto firminho aqui, olha. Esse é o miolinho da nossa flor.
feito o nozinho, olha, ela ficará assim. Aqui, olha, o miolinho, então, eu coloco aqui e aí eu vou encaixar as nossas pétalazinhas aqui. Isso daqui é só uma base para ela ficar, tá? Então, quantas pétalas nós precisaremos? Nós usaremos, então, 6 pétalas. Aqui eu já deixei pré-prontas. Aqui, então, nós precisamos de 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E o nosso miolinho. Agora, o que nós faremos? Com o galinho, qualquer galinho que nós pegamos na rua, nós tiraremos aqui as pontinhas, tá? Ele precisa ter mais ou menos a espessura de uma caneta, tá? Para ele ficar um galinho bom. Com a fita de cetim verde, nós colocaremos aqui um pontinho de cola quente, só para dar início aqui na fita. Aqui, olha. Olha. E nós enrolaremos aqui o nosso caulezinho com cuidado para não aparecer o galinho, tá? Olha, super simples de fazer. Você vai rodando o próprio galinho. Olha, olha que bonitinho que ele vai ficando. Todo o nosso trabalho, ó. E ele fica perfeito. É só ter cuidado, olha. Só ter cuidado. Não aparecerá essas emendinhas aonde saiu o galinho, tá? Ele fica numa textura bacana, tá, gente? Escolha um galho que não tem muita, que não é muito torto, tá? Olha, essa parte aqui, que é do mais grossinho, assim como na plantinha, ficará na areia, tá? Então, aqui, terminando aqui de enrolar, nós faremos do mesmo jeito, tá? Cortaremos aqui, olha, daremos um pontinho com cola quente, só para dar o acabamento, tá? Então, ela parou aqui, tá bem? Olha, nosso galinho na espessura mais ou menos de uma caneta, tá? Ficou perfeito. Então, estamos quase terminando já a nossa florzinha. Então, aqui, qual é o próximo passo? Com os saquinhos aqui aquele saquinho simples que tem no supermercado, eu colocarei um dentro do outro para dar uma segurança maior desse pezinho não estourar, tá? Então, aqui, mais um. Só para dar segurança mesmo de que ele não estourará e não sujará toda a casa da mamãe com areia, tá? Então, mais um aqui. Areia grossa, tá? Que aí dá o peso, tá? Colocaremos aqui dentro. Mais ou menos um tantinho que deu um pezinho. Aqui eu colocaria um pouquinho mais. Que ele tem qual será a finalidade desse peso? Segurar uma porta. Então, aqui, ele vai ter que parecer como se fosse uma bolinha, tá?
Aqui dentro, nós fixaremos o nosso galinho. Antes de fechar, olha, ele tem que estar bem firmezinho. Aqui, eu dou a laçada, tá? Essa parte aqui, nós colocaremos aqui pra dentro, deixando bem firme. Vocês verão pra que eu usarei aquela fita. Então, olha aqui. Ele tem que ficar bem firmezinho. Eu venho com a fita larga. Com a fita larga. E passo aqui em volta do plástico. Ah, mas para que isso, professora? Para mais uma vez dar uma sustentação bacana e ajudar que ele não estrague, que ele não desmanche, tá? E ele vai dar uma firmeza, tá? Como se fosse mesmo um vasinho, tá? Eu estou como se fosse engessando ele. Só o saquinho pode ser que às vezes alguém bata alguma coisa e ele estoure. Então, olha aqui, passando a fita larga para dar essa sustentabilidade nele. Passo embaixo também. Ah, não tá ficando assimétrico. Ah, não tem problema. É só, vai ficar tudo escondidinho dentro do nosso pacotinho, tá? Ah, professor, mas eu achei que o meu caule ficou grande. Também não tem problema. Achou que ficou grande? Como no caso aqui esse, se achou que ficou grande, vem aqui, ó, corte, tá? Ou com a tesoura mesmo, ou com um alicate, vem aqui. Vem, dá o pontinho de cola, dá o acabamentinho aqui outra vez, olha. Tá? Então, olha aqui. Agora aqui, qual será o próximo passo? Nós montaremos, deixa ela aqui de ladinho, nós montaremos agora a nossa florzinha, tá? Então, olha aqui. Ela ficará aqui dentro, tá, gente? Ela ficará entre esta parte e, olha, ela ficará assim, ó, entre o caule e as pétalazinhas. Então, eu deitarei ela aqui, tá, na mesa, para poder fixá-la nessa base, tá? Deixa eu tirar aqui. Olha, deitarei ela aqui para ela ficar entre a base e o galinho. Colocarei aqui cola quente novamente para fixar o nosso caule na basezinha aqui. Bastante colazinha, ó. Eu farei aqui. Primeiro eu coloco o meio, aí vou montando as pétalazinhas do lado. Vocês viram que a trouxinha, o meinho, ele fica escondidinho? Olha. Falta mais uma e com um detalhezinho aqui de linha, vem e corto, aqui, vem e corto. Então, olha aqui. Gente, a coisinha mais fofinha do mundo. Entre uma e outra agora, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como ela fica, tá?
olha. Agora aqui eu só farei um reforço de cola, tá? Entre uma e outra, aqui, um reforcinho de cola, tá? Entre uma e outra, novamente, um reforcinho de cola. Entre uma e outra, outro reforcinho de cola. Aqui, olha. Entre uma e outra, outro reforcinho. Que aí as pétalas ficarão todas juntinhas. Aqui, entre uma e outra. Vocês viram como é simples, que não precisa da costura. Não precisa mexer com agulha. Não precisa ter máquina de costura, nada. Com a própria linhazinha, nós conseguimos aqui, ó, fazer o ponto como se fosse costura. Olha aqui. Nossa florzinha, coisinha mais linda. Agora, nós faremos aqui. Professora, você usou a tampa para fazer a medida da pétala, você usou o copo para fazer a base, tá? Essa base aqui atrás, você usou o copo. E para fazer essa medida aqui, como que eu farei? Eu não tenho nenhum pote, nada que dará aqui, porque nem um balde não tem essa medida. O que você usou aqui? Gente, é muito simples, eu vou ensinar vocês a fazer um compasso adaptado. Como vocês farão? Aqui, ó, eu farei aqui como se fosse uma letra L, tá? Venho aqui, passo ela, dou um nozinho, passarei ela por baixo. Olha, isso é um compasso. Vocês lembram de um compasso de escola? Agora aqui, como eu farei? Que tamanho que eu quero usar? Ó, aqui eu vou passar dentro dessa argolinha, ó, que ficou a letrinha L, né? Eu passo aqui a caneta, venho no meio do tecido, o tamanho que eu quero. Então, eu vou fazer a medidinha dele, passo aqui a voltinha no dedo, então medi aqui. Aí, ó, eu seguirei aqui, olha, ó, essa é a medida. Ó, ele andará como se fosse um relógio. Vocês estão vendo? Ah, pro tamanho que quiser. Gente, vocês marcando aqui o meio, é como se fosse um compasso. Olha que gracinha. Ele passará e andará em volta todinho. Foi assim que eu fiz essa medida aqui. Tá? E como nós terminaremos aqui o acabamento da nossa florzinha? Aqui, florzinha virada para vocês. Aqui eu estou usando um tecido de TNT, tá? Mas poderia também ser um outro tecido que vocês tenham em casa, tá? Um retalho de um tecido qualquer. Poderia ser até um EVA. Então, aqui, com uma fita amarelinha, pego mais ou menos 1 metro de fita, corto sempre na diagonal para fazer um acabamento mais bonitinho, tá? Venho aqui, primeiramente, olha, eu preciso o quê? Antes de fazer o laço, ajeitar aqui. O que eu posso fazer? Posso vir com a linha, do mesmo jeito que nós usamos ela para costurar. Olha aqui, ó, seguro ela aqui e posso também passar aqui, ó, para deixar ela bem firmezinha, olha. Ó, assim como nós fizemos. E aí a fita dará o acabamento, deixou bem firme, ó. A fita agora dará o acabamento, esconderá aqui, ó. Ó, isso é um cachepozinho de tecido. Aí aqui agora eu venho com a fitinha amarela, olha. Venho e dou uma laçadinha.
Só ajeitando aqui a fitinha. Está pronto o nosso peso de porta com cachepô feito com EVA. Aqui usamos retalho de tecido, uma florzinha que ficou uma fofurinha macia, tá? Olha, tanto atrás que ela tem aquele acabamentinho, tá? Como na frente, que deu todo esse charmezinho. E olha aqui, e outra coisa, ele tá firme, ó, firmezinho, tá? Então, é um super pezinho de porta que agrada e que alegra a casa. Mais uma vez, eu tô trazendo aqui flores, tá? Pra animar a nossa vida, pra animar a nossa casa, deixar um ar gostoso, mesmo nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Beijo, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.